Aqui é Alberto Santos do canal e blog Verdades Inconvenientes. O podcast de hoje é: o homem comum de hoje se acha um merda e a mulher de hoje ri, debocha e se enaltece com isso. Eu coloquei esse título aí porque há alguns meses atrás eu gravei um podcast com o título "Por que o homem não deve se achar um merda na sociedade moderna?". Mas eu creio que poucos entenderam, né? Porque tem nego que nem sabe o que é autoestima masculina, né? Amor próprio, zelo por si mesmo, e ele tem preferência em ser visto como um grão de milho sujo de bosta no meio de um toroço numa privada lá imunda de um banheiro feminino em alguma subestação de metrô qualquer do BR. É assim que ele quer ser visto. Então é impressionante como o homem de hoje, além o homem comum, né, do dia a dia, aí, sem ser o famoso, sem ser o fodão lá, empresário, dono de empresa grande, além de ter uns que se afeminaram nessa sociedade que a gente está, se empassivaram, vamos dizer assim, né, nos relacionamentos, ele começou a se achar mesmo o que a mídia quer dele, o que a mulher vadia quer dele, que é que ele se acha mesmo um inútil, um débil mental, como se não tivesse valor nenhum na sociedade. Mas no tocante a relacionamentos com mulheres, eu vejo que muitos colocaram, por exemplo, a altura, né, como obstáculo, a estatura, só para citar um exemplo. É claro que tem itens que contam, como beleza facial, corporal, status familiar, status profissional, etc. Para isso, consulte o texto que eu fiz lá, o detalhando como uma mulher moderna ranqueia um homem para relacionamento. É algo assim. E eu gravei um podcast também sobre isso, sobre como que as mulheres ranqueiam um homem, né? Mas muitos que têm estatura baixa, para citar o exemplo aí dos baixotes, né, dos baixinhos, eles já falam em tom de derrota. Eu, por exemplo, eu tenho amigos casados, são baixinhos, e namoram, enfim, mas os outros, eles têm uns caras que já falam em tom de derrotado, em tom de suicídio, por exemplo. Tem muitos que falam em se matar, que não tem mais nada para oferecer. Eles nem querem saber de mulheres porque eles cravam que serão humilhados e rejeitados sem antes saber qual tipo de mulher ele vai achar por aí. Outros ganham pouco no trabalho, né? Um exemplo dos pobres, né? Vamos dizer assim, que acho que é a grande maioria. E os caras já se põem como os miseráveis, que nenhuma mulher vai querer sair, né? E como se não existisse mulher pobre ou desempregada também, né? Então os caras já se colocam lá no buraco, em último nível da competição sexual. Eles mesmos se colocam, né? São os filhos da puta, porque não... Porra, tem tanto nego, gente boa aí que eu conheço, que se coloca como merda, como um milho na merda. Então, porra, enquanto tiver nego lá que se menospreza, se acaba, seja por qualquer motivo de bosta, vai ter muito mais mulheres que se acham as únicas no mundo, mesmo que sejam todas esbagaçadas, rodadas. Caralho. É isso que tem que fixar na mente desses merdas aí. A autoestima da mulher, por exemplo, ela só se constrói de fato quando tem um homem que a bajula, ou outro que se acha inferior à beleza dela. Então ela não precisa ganhar elogio. Ela não precisa ganhar elogio durante aquele dia. Para satisfazer o ego dela, basta um homem se sentir, e ela vê que o cara se sente um merda, um inútil. Se ela perceber que a presença dela, a beleza dela, mesmo que ela não tenha, mesmo que ela seja uma embarangada lá pela rodagem dela da vida, se essa perceber que algo nela intimida um homem de uma certa forma, isso já basta para ela se sentir a boceta prateada, a buceta
de prata com cristais raros da natureza. Então é exatamente isso que a mulher quer. Ainda mais a baranguda, né? A velhota ou aquela que tem autoestima estraçalhada, quer ver nos homens comuns. A derrocada, né? Elogiar, bajular ela, mas se autodestruir como homens. O cara até elogia, mas a hora que ele olha para si, ele se autodestrói. Ele não tem autoestima suficiente para tal altura. Às vezes o cara tem até papo bom, o cara é inteligente, né, esclarecido, mas ele se intimida. Se sente um merdinha por estar ao lado de uma mulher. Então é isso que ela quer mesmo. Ela vai procurar outros. E ela ri de você quando você se acha um bosta mole perto dela. A mulher, ela sabe quando o cara tá afim dela, mas não tem coragem para falar alguma coisa, ou não tem competência, né, para se sentir homem de verdade para ela. Então, para ela se sentir um pouco melhor na sua vidinha de merda rejeitada, depois de comida, ela até aceita a bajulação de um cara desse. Mas é claro que ela não vai ficar com um cara que se acha um merda. E é o que eu brinco sempre quando aparece um filho da puta se colocando como um merda, né? Eu digo, porra, cara, você não tem um bom emprego, é honesto, tem saúde, não deve nada pra ninguém. Então pra que se diminuir como um espermatozoide de estuprador, cara? Pra que se colocar pra baixo, abaixo da mulher, só porque ela tem estética bacana, ou sei lá, ou no caso de uma rejeição, caralho. Né, o cara foi rejeitado, ele já se mata. Tem muitos casos aí que os caras se mataram, né? Porque a namorada, ou mataram a namorada porque foi rejeitado, ou não deu certo, enfim. Tem casos assim. Por quê? Porque não tem autoestima. O cara, não é nem questão disso. O cara já veio de uma filosofia que ele acredita que é um derrotado na vida, e não pode. Então, por esses caras eu falo, né, vocês têm que andar como se tivessem dentro da calça uma pica de 60 centímetros ou mais. Não tem jeito, é engraçado, você vai dar risada, mas é isso. Tem nego que não tem nada, e anda lá com a cabeça erguida como se tivesse um pinto do negão na piroca. Então tem que andar de cabeça erguida mesmo. Tem muitos caras que andam, eu observo isso, muitos caras que andam já dando a entender que dali nada presta, porra, fico puto. E na maioria das vezes são caras inteligentes até, com valores até. É claro, eu sei que há hoje a inversão de valores na sociedade, e muitas vadias preferem os cafas, né, os Zé Droguinhas, os marginais. Mas essas aí a gente tem que descartar, até para conversa, porque não prestam mesmo e que se fodam para lá. Agora, se colocar como um inútil perto de uma mulher linda, por exemplo, mesmo que ela só fale merda, seja fútil e não curta caras comuns, é um grande erro do homem comum hoje. E só faz do homem, só faz dele mesmo, mais um ser deprimido desnecessariamente, porra. Tem muito nego aí que realmente com depressão por conta dessas coisas aí. Tudo bem se você não é o bombadão da academia lá, o tatuado, o cafa pegador das baladas imundas, mas você tem que saber do seu valor. Alguma coisa boa você tem, cara. Você tem que saber o que você tem de oferecer e trabalhar nisso, seu cabaço do caralho. Se você não se valorizar, elas jamais irão sentir que você é um cara interessante, em pelo menos algum aspecto, né? Algum aspecto, porque você mesmo não se dá a chance, você desiste antes da competição ser anunciada, você se declara perdedor nessa e em todas as competições sociais. Esse que é o problema. Então o ideal é não dar corda, não se enterrar ainda mais num monte de merda para se esconder, para rirem depois, para te escracharem. Tem uns caras que se fazem de palhaços engraçadões, né? E ao mesmo tempo coitadinhos por não terem mulher. E na frente delas ainda.
Porra, para de ser bobo da corte, cara, pra fazer vadia rir de você, caralho. Seja homem e haja como um. Então, se acha que tá tão por baixo no desenvolvimento, então levanta esse cu sujo aí da cadeira e vai malhar, vai fazer um curso, mudar alguma coisa que tá dependendo do seu controle. Porra, o que não vira é se achar um bosta e agir de fato como um montinho de merda fedida, né? E eu digo mais, às vezes a arrogância que um cafa tem, observem bem, muitas vezes a arrogância que um canalhão lá, que não tá nem aí pro que as mulheres hoje pensam, na lida com elas, né? Essa arrogância é necessária às vezes. Um dia vocês vão aprender isso. Um dia o cara inocentão de hoje, que não sabe disso, ele vai aprender observando, vivenciando. Vai ver, ele vai perceber que muitas dão crédito pro cara que aparenta ser fodão, pica mesmo. Às vezes o cara não tem um tostão no bolso, tem nem carro, mas tá lá, né, contando vantagem. Não é realmente, não é de fato ficar contando coisa que não é, né? Mas é uma certa arrogância. Pode perceber, comecem a notar isso. Né? Não do palhação, do bobão da corte lá que faz todo mundo rir. Então ele começa a transparecer que é o fodão mesmo, pica. E muitas primeiro caem na lábia de um cara que realmente é um merdinha. Mas não parece ser, tem comportamento como se ele fosse o comedor da cidade. E só depois que a mulher percebe que era tudo balela do filho da puta. Mas aí já é tarde, né? Aí ela já caiu na dele e acaba até ficando com o cara com o passar do tempo. Então pense nisso também. Não é a arrogância na essência para prejudicar ninguém, não, mas é sim uma arma de defesa comportamental, uma roupa alugada que você veste por um tempo, por exemplo. Então esse foi o podcast de hoje, espero que tenham pego a dica aí e até o próximo podcast.